Esta é uma mensagem gravada na Igreja Apostólica Hebron Itaparica. Assista e seja abençoado. Hebron, Igreja Viva. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo no livro de Salmo, de número 73. Salmo de número 73 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade destes ímpios. Aí pula comigo lá para o versículo 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Mais uma vez, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Visão. Repita comigo essa palavra: visão. O Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração nesses últimos dias a respeito de visão. Provérbios de número 4, versículo 25 vai dizer: olhem sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, e veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Mais para frente, Provérbios capítulo de número 17, versículo de número 24, vai dizer assim: o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O próprio Jesus vai dizer: os olhos são candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons, logo todo o seu corpo será luz. Hebreus capítulo de número 12, versículo 2 vai dizer: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Então falar de visão é algo bíblico, é algo relevante e algo necessário nos nossos dias. Nós acabamos de ler aqui o salmo de um homem que não é muito falado na igreja, mas que teve um papel muito relevante no templo de Salomão. Eu estou falando de Asaf. Quem era Asaf? Asaf era um músico. Ele fazia parte, na verdade ele era o líder dos músicos que tocavam no templo de Salomão. Eu estou falando de um grupo composto por 288 homens, gente capacitada, gente que tinha a ciência da música, o dom da música, gente preparada, que foi escolhida a dedo para estar dentro do templo de Salomão, louvando ao Senhor. Asaf era líder destes homens, e mais do que isso, Asaf foi escolhido para tocar diante da arca do Senhor. Olha o privilégio deste homem. Ele não tocava em qualquer lugar. Ele, além de tocar no templo de Salomão, ele tocava diante da arca. E nós estamos na campanha da Arca da Aliança, a campanha que valoriza a presença de Deus. E olha a honra que este homem tem, olha a responsabilidade que este homem tem de adorar o Senhor, de tocar para o Senhor diante da arca. Não é para qualquer um, irmão. Não é para qualquer um. Mas Asaf vai compor um salmo, dizendo assim: quanto a mim, quase
os meus pés tropeçaram. Trazendo para os nossos dias, quase que eu desviei, quase que eu saí da igreja, quase que eu me desliguei do corpo de Cristo, quase que eu abandonei o meu ministério. É isso que Asaf estava dizendo. E nessa noite, através das escrituras, eu queria compartilhar contigo o que acontece quando se perde a visão. Quando se perde a visão. Vem comigo para o texto. Salmo de número 73, versículo 1. Ele vai dizer assim: certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Mas espera aí, no salmo em que ele vai relatar um momento difícil da sua vida, ele começa dizendo que Deus é bom. No salmo em que ele vai relatar a sua experiência de quase queda, ele vai começar dizendo que Deus é bom. Então, de cara, Asaf já está me ensinando que os meus conflitos internos não mudam a natureza de Deus. As minhas lutas internas não mudam a natureza de Deus. Eu posso quase tropeçar, mas Deus continua sendo bom. Eu posso quase cair, mas Deus continua sendo bom. A natureza de Deus é bondade, e Ele não muda a natureza por causa dos nossos problemas. É isso que Asaf está dizendo. No salmo em que ele vai relatar um momento difícil, ele começa expressando quem Deus é, porque ele sabe que aquilo que Deus é não mudou quando ele passou por um tempo difícil. Deus é bom quando alguém nasce, mas continua sendo bom quando alguém morre. Deus é bom quando eu estou de pé, mas continua sendo bom quando eu caio. Deus é bom quando eu acerto, mas continua sendo bom quando eu falho. Certamente Deus é bom para Israel. Agora vem comigo. Ele começa expressando que Deus é bom, e a natureza de Deus não é mudada quando alguém está passando por algum problema, quando alguém está em conflito, quando alguém está em guerra. Aí ele vai falar a experiência dele: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, quase, por pouco eu não escorreguei. Como eu disse, em outras palavras, ele está confessando: eu quase me desviei, eu quase saí da igreja, eu quase deixei de ser igreja. Mas por que isso aconteceu, Asaf? O que aconteceu na sua vida que isso ocasionou em você um conflito com a sua fé? Aí ele vai me responder no versículo 3, acompanha comigo. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Olha o que aconteceu com Asaf. O problema de Asaf começa na visão, porque ver é uma coisa, contemplar é outra. Eu posso estar vendo todos vocês, mas se eu mirar em alguém, aí eu começo a contemplar, aí eu começo a observar. O problema de Asaf começa não quando ele simplesmente vê, mas quando ele começa a contemplar, quando ele começa a observar em demasia, quando ele começa a observar tudo que o ímpio faz. E eu te provo isso na própria Bíblia, porque nos próximos versículos, Asaf vai começar a dar um relatório da vida do ímpio. Ele sabe o que o ímpio faz, ele sabe para onde o ímpio vai, ele sabe como o ímpio vive. Ou seja, ele não só viu, ele contemplou, ele observou demais. Preste atenção. Olha só, eu disse para você que este homem, ele foi escolhido para tocar diante da arca de Deus. Então diante dele, a presença se manifesta, gente. Então diante dele, Deus se revelava no meio do povo. Este homem estava dentro do templo de Salomão. Ele estava em volta de homens de Deus, de mulheres de Deus. Mas ele resolveu tirar sua visão da frente. Ele resolveu tirar sua visão da presença e para olhar para quem estava lá fora. Olha o perigo, olha o perigo. Alguém que está em volta de gente de Deus, alguém que está em volta dos santos na casa de Deus,
Agora ele resolve tirar o seu olhar de dentro para olhar para aquilo que está acontecendo fora. E é aí que começa a guerra, porque quando alguém resolve mudar a rota da sua visão, começa a ter conflitos internos, começa a perder força na fé, começa a gerar nele uma frieza espiritual. Todo declínio espiritual começa quando a gente perde a visão. Toda frieza espiritual começa quando a gente perde a visão. Todo conflito espiritual começa quando a gente perde a visão. Se Asaf olhasse para dentro, ele não tinha esse problema. Se Asaf valorizasse o que estava acontecendo dentro, se ele olhasse mais para quem estava dentro, ele não teria esse problema. Mas agora ele vai dizer: eu vi quem estava lá fora, eu comecei a observar a prosperidade de quem estava lá fora. Oh meu Deus! O resultado disso? Guerra, conflito espiritual. Agora olha a primeira consequência, olhando para o texto, de quando alguém perde a visão. É criado nele sofismas. Como assim? Vem comigo para o texto. Versículo 4. Ele vai dizer assim: eles não passam por sofrimento, têm corpo saudável e forte, estão livres de todos os fardos, não são atingidos por doenças como os homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Versículo 9: com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. A primeira coisa que é gerada em Asaf, quando Asaf perde a visão, são sofismas que são criadas na sua mente. E o que é sofisma? Sofisma é um tipo de pensamento enganoso que vem acompanhada de verdades. É um tipo de pensamento que te induz ao erro, mas que vem acompanhado de verdade. Até parece coerente, até parece lógico, mas na verdade aquilo ali é para te enganar. Por que eu falo isso? Porque se você olhar para o texto, o versículo 7 é verdade. O versículo 7 diz que do seu íntimo brota a maldade. É verdade. Versículo 8, eles zombam e falam com más intenções. Isso é verdade. Agora o versículo 4 não. Ele diz assim: eles não passam por sofrimento e têm corpo saudável e forte. Quem disse que o ímpio não passa por sofrimento? Quem disse que todo ímpio é saudável e forte? Começa a criar aqui um conceito errado na cabeça de Asaf. Asaf olha para o ímpio e acha que todo ímpio é saudável, todo ímpio é forte, todo ímpio é bem de vida. Ele vai dizer mais no versículo 5: eles não têm nenhum fardo. O que é isso? Ele está dizendo: eles não se cansam. Ímpio agora é super-homem para Asaf. Pensa num negócio desse. O ímpio é saudável, o ímpio é forte, o ímpio não passa por sofrimento, o ímpio não tem nenhum cansaço. Mas quem foi que disse isso para Asaf, gente? Olha a mentira sendo gerada na mente deste homem, porque ele mudou a visão. E quando a gente muda a nossa visão, a gente começa a enxergar a vida aonde não tem. A gente começa a enxergar sucesso aonde não tem. A gente começa a enxergar esperança onde não tem, porque mudou a visão. Tem coisa que parece ser de Deus, porque é um sofisma, é lógico, é coerente, tem um pouco de verdade, mas é tudo para te enganar se você não tiver discernimento. É criado na cabeça de Asaf conceitos errados, mentiras, ilusões são criadas na cabeça deste homem, de forma que agora todo ímpio para ele é bom, todo ímpio para ele é forte, todo ímpio para ele é saudável.
Cuidado, porque quando você tira a sua visão do foco, mentiras são criadas na sua mente. Você corre o risco de ser enganado, iludido. Só que agora há uma segunda consequência. A primeira consequência, sofisma. E a segunda, olha o que diz no versículo 13. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as minhas mãos na inocência. A segunda consequência de desviar a visão é a perca do propósito. Porque agora ele olha para dentro dele e ele vai dizer assim: o que me adiantou fazer a obra? O que me adiantou me manter puro, me manter íntegro? O que me adiantou lavar as mãos na inocência? Não valeu de nada. Não valeu de nada. A segunda consequência de se perder a visão é também se perder o propósito. É achar que aquilo que a gente faz não está valendo mais a pena. É achar que já não vale mais a pena servir a Deus. É achar que já não vale a pena vir mais para a igreja. É achar que não vale a pena mais pregar. É achar que não vale a pena mais cantar. É achar que não vale a pena mais adorar. É achar que a gente perdeu tempo na presença do Senhor. Se perde totalmente o propósito. Você acha que aquele tempo foi perdido? Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas quando a gente perde o sentido da vontade, a vontade de Deus parece carrasca. Parece que Deus está privando a gente de coisas boas. Parece que Deus está colocando fardo sobre as nossas costas, porque se perde o sentido da vontade. Porque já não vale mais a pena ficar no centro da vontade de Deus. Mentiras são criadas na mente do homem quando ele perde a visão. E se perde totalmente o propósito de servir, o propósito de se estar na presença dele. Olha se pode um negócio desse. Um homem que estava diante da arca do Senhor, diante do local onde a presença de Deus se manifestava, dizer que aquilo foi perca de tempo, que não valeu a pena. Oh meu Deus, precisamos tomar cuidado com a nossa visão. Só que no versículo 16 a história muda. Assim como a nossa história também pode ser mudada, assim como não precisa terminar dessa forma. Olha o que versículo 16 vai dizer. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, até que ele toma uma atitude, e ele vai para o santuário de Deus, e ali ele encontra a resposta para o seu conflito, ali ele encontra a resposta para a sua guerra, ali ele encontra a resposta para a sua luta. Mas vem comigo. Santuário de Deus. Eu tenho duas aplicações que o Senhor ministrou ao meu coração. Primeira coisa, quando ele diz santuário de Deus, é literal. Para onde que ele foi? Foi para o templo. Para onde que ele foi? Foi para o templo. É literal. Santuário de Deus é literal. E foi no templo que ele encontrou resposta. Deixa eu te dizer uma coisa: não permita que a sua rotina faça você enxergar este local como qualquer local, como mais um local. Não permita que a sua rotina banalize esse local, porque esse local continua sendo o santuário de Deus, aonde tem resposta, aonde Deus fala, aonde Deus restaura, aonde Deus levanta homens, aonde Deus transforma homens. Eu não faço parte de uma geração que não valoriza o templo. Pelo amor de Deus, claro que eu valorizo este lugar, porque um dia, assim como Asaf, eu cheguei aqui quebrado, eu cheguei aqui todo moído, mas foi aqui que eu obtive resposta, foi aqui que Deus me levantou, foi aqui que Deus me restaurou,
foi no templo. Foi nessas 4 paredes, foi aqui mesmo. E é por isso que eu amo a igreja. E é por isso que eu valorizo a igreja. Oh meu Deus, mas quando o crente não valoriza a presença, ele acha que ficar em casa assistindo culto é a mesma coisa. Mas quando o crente não valoriza a presença, acha que ficar em casa assistindo as pregações pelo YouTube é a mesma coisa. Mas quando a minha palavra diz que foi no templo que Asaf obteve resposta, até que eu entrei no templo. Oh meu irmão, visualiza lá atrás. Visualiza lá atrás a sua vida. Visualiza como você chegou neste lugar. Visualiza a forma como você chegou neste lugar pela primeira vez. Lembra daquele dia, você todo quebrado, a vida te moeu lá fora. Mas quando você chegou neste lugar, você ouviu palavra de Deus. Você foi recepcionado por homens de Deus. Homens de Deus te abraçaram. O corpo de Cristo te acolheu. Foi no templo de Deus. É só olhar para trás. É só ver que foi neste lugar que a sua história foi transformada, que Deus escreveu uma nova história, que Deus mudou a sua trajetória. Até que eu entrei no santuário de Deus. Mas aqui também tem outra aplicação, porque santuário de Deus não era um ambiente diferente para Asaf. Por quê? Asaf tocava ali. O que tinha de diferente para ali? Ali era exatamente o local que Deus colocou Asaf. O santuário de Deus era o local da vocação de Asaf. Era o local onde ele exercia o seu chamado. Deixa eu te dizer algo. Sabe aonde que está a sua resposta para esse conflito? Sabe aonde que está a resposta para essa guerra dentro de você? Está exatamente no local do chamado. Está exatamente no local da sua vocação. Está exatamente no local que Deus te colocou. Eu sei que na hora da guerra a gente quer fugir. Eu sei que na hora do conflito a gente quer correr. Eu sei que a gente quer viajar. Mas deixa eu te dizer, fica quieto aí. Fica no local que Deus te colocou. Porque é aí que tem resposta para você. É no local da vocação. É no local do chamado. É no local que Deus escolheu para você estar. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Ele tocava ali. Mas foi ali mesmo onde ele tocava, mas foi ali mesmo onde ele louvava a Deus, mas foi ali mesmo onde ele exercia o chamado de Deus, que ele obteve resposta para a sua vida. Não é em outro lugar, é exatamente onde Deus te colocou, é exatamente no seu chamado, é exatamente na sua vocação, é exatamente onde Deus te plantou. Eu não estou falando só de ministério, irmão. Eu sei que Deus chamou a gente aqui para ser empresários, para ser empresárias. Eu sei que Deus chamou a gente aqui para ser professores. Eu sei que Deus chamou a gente aqui para diversas áreas da educação, da política, não sei. Mas é exatamente no local que Deus te colocou que está a sua resposta, não é em outro lugar. Se Deus te chamou para ser um sacerdote na sua casa, é ali mesmo que está a resposta para esse conflito. É ali mesmo. Então aqui tudo muda. Aqui ele começa a ter a sua visão mudada, porque ele começa a compreender. Aqui ele obtém resposta. E é por obter essa resposta que ele vai retomar a sua visão. Ele vai deixar de olhar para o ímpio para olhar para Deus. E olha como é que vai terminar o Salmo, versículo 21. Quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato, ignorante. Minha atitude para comigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Olha só, Deus sempre esteve com Asaf, mas Asaf não percebeu isso porque mudou a sua visão. Mas se ele continuasse olhando para Deus, ele iria perceber que Deus sempre esteve ali.
se ele continuasse olhando para Deus, ele iria perceber que Deus sempre esteve ali, o tempo todo. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. É só olhar para Jesus e perceber que Ele está do seu lado. É só olhar para Jesus e perceber que Ele está contigo. É só olhar para Jesus e perceber que Ele está aí do teu ladinho. Ele está colado contigo, meu irmão. Sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. Versículo 25 diz assim: a quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo estar junto de ti. Deixa eu te falar, Asaf voltou e voltou com tudo. Asaf se reergueu e se reergueu com tudo, meu irmão. Porque o Salmo de número 73 vai terminar muito mais bonito que começou. Vai terminar muito melhor que começou. Agora ele começa a cultuar a Deus. Porque ele começa a olhar para Deus novamente. Tudo que você precisa é manter o seu olhar fixo nele. Tudo que você precisa é manter a sua visão firme nele. Termina de ler comigo esse salmo aí. O meu corpo, versículo 23, e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destrói todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar junto de Deus. Fiz do soberano o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. É só voltar a olhar para Deus que a história muda. É só voltar a ter a visão no local certo que tudo muda. Isaías de número 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em alto sublime trono. A visão da glória mudou a história de Isaías. Ezequiel capítulo de número 1 vai dizer: estava eu assentado às margens do rio Quebar, junto aos exilados, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Quando este homem teve visões de Deus, a história dele foi mudada. O salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aqui embaixo tinha guerra, aqui embaixo tinha luta, aqui embaixo tinha conflito, mas o salmista resolveu olhar para cima. O salmista resolveu colocar a sua visão no local certo. E para terminar, Jó vai dizer assim, no final do seu livro: até então eu tinha ouvido falar de Deus, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Não basta ouvir apenas, tem que ver a Deus, tem que contemplar a Deus, tem que visualizar a presença de Deus, tem que fixo o olhar em Deus. Oh meu irmão, pelo amor de Deus, fixa o seu olhar em Cristo, firma o seu olhar em Jesus. E não permita que nada desvie a sua visão. Não permita que nada desvie a sua visão. Sabe de uma coisa? Talvez você perdeu a visão. Talvez você já não é mais o mesmo. Talvez você já não ora como orava. Talvez você já não se interessa mais como se interessava pelas coisas do reino. Talvez você já não ama tanto como amava a presença de Deus. Mas fica no lugar que Deus te colocou. Volta a sua visão para Ele. Volta a sua visão para Ele. Volta a sua visão para Ele. Oh Jesus. Oh meu Deus. Fecha os teus olhos
E contemple a Deus. E contemple a Deus. O que você tem contemplado nesses dias? O que tem te chamado a atenção? O que tem te confundido? O que tem provocado conflitos dentro de você? Você consegue visualizar aí? Você consegue visualizar aí para onde você tem olhado? O que tem te chamado muita atenção nesses dias? Aonde que estão os teus olhos? Aonde que estão os teus olhos? Jó vai dizer: meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Oh meu Deus, eu oro pela sua igreja nesta noite. Meu Deus, porque eu acredito no poder da sua palavra. Meu Deus, porque eu acredito no poder da sua palavra. A tua palavra tem poder para transformar o homem, Deus. Hebron.